Boa tarde. Boa tarde, Duda. Você tá bom? Bom demais, né? Estamos vivos, já tá bom, né? Bom, eu tenho que explicar para o telespectador, nós estamos trazendo os pré-candidatos a prefeito a Bauru, ou candidatos que já se definiram. E nós temos trazido sempre de 2 em 2. Nós agendamos 2 semanas o Raul com o Gazeta. Numa semana o Gazeta disse que estava com conjuntivite, agora nessa ele disse que vai para São Paulo. Então, infelizmente, o Raul está vindo sozinho pelas fugas, entre aspas, do Gazeta. Mas nós vamos continuar trazendo de 2 em 2, né? Eu lamento, mas televisão é agendado tudo antes e as mudanças de última hora. Por que o Gazeta não está querendo vir com você? Será que está com medo de mim? Não precisa ter medo não, Gazeta. Vamos lá, menino. Vamos conversar um pouco, vamos debater a cidade. Então, ficamos tanto tempo juntos, né? Não tem medo de mim, eu não mordo. Do mesmo partido, os dois, né? Foram do mesmo partido, tanto tempo. Você ajudou o Gazeta na campanha dele de deputado, não é isso? Mais que uma, hein? Mais que uma, né? Mais que uma, foram várias campanhas, né? Tá. E agora era a sua vez, ele caiu fora do PV. Isso ficou uma coisa chata, né? Porque ele declarou que lá atrás, você pode pegar toda a mídia aí, tá dizendo que eu seria o candidato do partido, né? Aqui mesmo na televisão ele TV Prevê falou isso ao vivo também, então não é segredo de ninguém. E eu acho que ele teve a promessa aí de grupos, né, que querem que ele seja candidato novamente, e ele se achou aí no direito de abandonar o nosso barco e ser candidato por uma outra legenda, né? Não, abandonar o barco tudo bem, mas abandonar o trato que fica chato, né? Eu penso assim também, tratado, né? O partido também pensa da mesma forma, né? Nós carregamos tanto o piano junto com ele ali na cabeça de chapa. Eu acho que o mínimo que ele podia ter feito aí é ter ficado e agora ajudado a carregar também, né, a nossa candidatura para frente, né? É uma pena, mas o Partido Verde, juntamente aí com as outras siglas que estão chegando junto com o Partido Verde nesta eleição, são pessoas do bem. O projeto é muito maior do que o Gazeta, né? Um projeto grande. Então, eu espero que o Gazeta até se arrependa um pouco dessa atitude. Eu acho que ele pulou na água, viu, Gazeta? Você pulou na água. Sinto muito, mas acho que você tinha que estar junto com a gente. Você tinha muitos parceiros dentro do partido. Não era a hora de você ter abandonado o barco, né? Aqui a eleição, ela se ganha, se perde, né? Mas é importante que houvesse essa possibilidade da gente caminhar juntos. É uma pena, né? Nós e os seus antigos correligionários, né? Correligionários. Puta vida, que palavra chata de falar. A gente enrola a língua, ela não sai direito, né? Mas os seus amigos de partido também sentiram muito isso. E vamos caminhar, né? O importante para a cidade agora é a gente debater, com certeza algumas ideias a gente vai ter em comum, porque, principalmente na área da saúde, tudo que foi proposto dentro do Partido Verde na época saía um pouco da nossa cabeça, junto com de outros médicos que participavam com a gente. Então, se o Gazeta for manter a mesma linha na sua ideologia em termos de saúde, provavelmente, se ele for, não digo copiar, ou pelo menos se a gente conseguiu influenciá-lo, boa parte das suas políticas de saúde devem estar voltadas àquilo que a gente sempre defendeu. Não acredito que ele vai mudar, né? Só porque mudou de partido vai mudar também a ideologia que ele sempre defendeu. Então, espero que ele se mantenha, pelo menos na área de saúde, mantenha na mesma linha que a gente sempre defendeu. Por que você discutiu com o Purini sobre o Distrito Industrial ontem? O que foi aquela discussão? Não, na verdade, foi o seguinte. Nós temos um Distrito Industrial, o Distrito Industrial 4, que eram os famosos lotes urbanizados. Não sei se você lembra, na época do ISO, né? Foi criado os lotes urbanizados, aquilo acabou não virou caso até de processo, né? Aquilo ficou abandonado e durante a gestão do último secretário de Desenvolvimento Econômico, Arnaldo Ribeiro, ele conseguiu, né, desatrelar todo esse laço, que eram lotes residenciais, teve que passar isso para lotes industriais, então você vê que é um outro formato, né? Teve que mudar tudo isso, teve todo um processo burocrático e colocou lá a iluminação para ser distribuído às empresas da cidade que queriam participar do processo. Como os lotes eram menores, foi determinado que ali seria um distrito industrial com áreas menores também, né? Até para você privilegiar as pequenas empresas na cidade. E o que acontece? Nós somos procurados por algumas pessoas que receberam as doações que está praticamente abandonado aquilo, né?
Que é o que acontece. Então nós mostramos as imagens, mostramos os filmes que estava acontecendo lá no distrito. Você tem vazamento de água em quase todas as ruas, né? A camada de asfalto está inexistente, né? Bueiro tudo entupido. Então já estão começando a transformar aquilo em depósito de lixo. Então não pode, né, Duda? Você começa uma coisa, tem que começar do começo, meio e fim, porque senão o dinheiro fica lá jogado às traças. E o que eu defendo é que aquilo seja... você tem que dar um certo critério para aqueles lotes que são menores, para as empresas de pequeno porte. Por exemplo, teve um munícipe que nos procurou, ele estava com uma fábrica de pregos na cidade. E a própria CEPLAN falou, aqui você não pode mais ficar no bairro que ele estava. Você tem que ir para um distrito industrial, né? Aqui não pode. Ele procurou a gente, levamos ele lá, na época, para o Arnaldo Ribeiro, foi colocado na lista de possíveis candidatos e ganhou o lote dele para fazer. E aí, como é que fica? Né? Agora, estão querendo cobrar 60 centavos por metro quadrado, em torno de R$1.000 para cada pessoa que está ali para poder fazer. Foi isso que a discussão com o Purini foi exatamente essa. Nós acabamos de receber um lançamento na cidade de um condomínio particular, Duda, né? Feito pela CGS, não sei se você teve conhecimento. Indo ali para o aeroporto, né? Ali, com R$1.000 por mês, você paga o seu lote, mas com tempo que vai terminar, entendeu? Então e recebe a infraestrutura todinha pronta, né? Agora, você vai querer cobrar dessas pequenas empresas que você está tentando dar um fôlego, querer fazer com que a coisa aconteça, sem dar infraestrutura, ainda vai querer cobrar um valor? Eu sou totalmente contra. Quer dizer, eles querem montar uma associação, ótimo, mas eles vão fazer uma associação em comum das coisas em comum para eles, né? Um vídeo monitoramento e etc. Agora, a parte de infraestrutura básica, a prefeitura tem sim que cumprir aquilo que foi acordado. Essa foi a discussão com o vereador Purini, que ele está pensando de uma forma e eu penso totalmente diferente. Nós acordamos isso com os pequenos, né? E nós temos que fazer com que eles tenham a chance de se tornar um grande um dia. Se você já começar a embutir nele de cara mais uma despesa, poxa, vai ficar difícil. Ele vai ter dificuldades técnicas para poder tocar. E a própria fala do vereador foi no sentido que muitas empresas não estavam conseguindo cumprir os prazos de iniciar a obra, até pelo momento econômico que está passando. E aí você cria mais uma despesa para ele? Então isso não dá para... É inconcebível no meu conceito. Então, mas é salutar, né? Claro. A gente discute para que se chegue num consenso maior, né? Melhor. Mas eu acho assim, aquilo que foi feito pelo ex-secretário Arnaldo Ribeiro foi bem executado, conseguiu atingir a meta, os lotes ficaram disponíveis dentro da legalidade, com energia elétrica. Aí quando assumiu o Purini, agora também está lá a Giane, eles deveriam dar continuidade para o processo, entendeu? Mas com infraestrutura. Aqueles vazamentos do jeito que está lá, que eu presenciei, se você colocar uma camada de asfalto ali, vai acontecer o que está acontecendo na cidade inteira. Nós vamos perder todo o dinheiro de novo. Então aquela rede de água ali dentro tem que ser toda revista, com certeza, né? Até porque ali vai passar o quê? Caminhões, né? Carga pesada, a chance de ter mais vazamentos em cima desse caminho é muito maior, né? Essa foi a discussão. Raul, você que é médico, como é que você explica Bauru bateu o recorde de mortes pelo H1N1? Como é que se explica isso com toda a vacinação que nós tivemos em Bauru? As outras cidades também estão batendo recordes? Está morrendo mais gente de H1N1? Ou realmente foi alguma bobeira que a saúde em Bauru deu? Não foi, veja só. Existem critérios técnicos para você fazer vacinação. Então você pega, por exemplo, no caso dessas viroses. Quem é que mais pega? Quem tem mais chance de pegar? As crianças com menos de 5 anos e os idosos. Então são duas camadas da população que você precisa fazer a proteção delas, porque elas podem pegar e com risco maior de morte nessa camada. Então, é isso que são as epidemias, né? Então, para você controlar as epidemias, você trabalha com essa curva, tá? Então, você pega todas as crianças com menos de 5 anos, pega os idosos e faz a vacinação. Esse ano, com todo esse medo que a população ficou das mortes, foi muito interessante, né? Porque no ano passado a prefeitura teve que ficar caçando as pessoas para tomar a vacina, né? Ninguém queria tomar, né? Aquela coisa que o idoso fala, pô, eu tomei vacina, eu piorei, né? Então a pessoa foge um pouco dos fatos. A prefeitura tinha que ficar caçando. Com esse assunto das mortes, você pode ver que formou filas, inclusive em clínicas particulares para tomar. Verdade. Então isso foi um benefício grande nesse sentido, porque se acaba vacinando na sua totalidade os de 5 e os idosos, certo? Agora, quando você tem uma epidemia, começa a sair fora dessa linha,
você precisa tomar um pouco mais de cuidado e pegar a vacinação também de outras faixas etárias. Então, a princípio, a Vigilância Sanitária na cidade fez certinho, que foi vacinar as faixas de maior risco. Se você vacina as faixas de maior risco, a chance disso disseminar é menor. Se começar a aparecer mais casos, você vai acabar tendo que fazer uma campanha muito maior, muito maior. Agora, os efeitos dessa vacinação, elas vão acontecer agora, no decorrer do tempo, né? Você isola com a vacinação a chance disso disseminar. Agora, casos de H1N1 sempre vão ter, né? Do mesmo jeito que você tem a dengue e outras doenças, todas as epidemias, elas existem dentro de curvas aceitáveis, né? Então, você tem que trabalhar dentro dessas camadas de população que mais são afetadas. No caso do H1N1, hoje, você está tendo pessoas que, se pega uma pessoa que tem insuficiência renal, está debilitado, mesmo sendo jovem, a chance dele pegar uma doença dessa e ir a óbito é maior, então você tem que vacinar também. Claro. Tem que vacinar também. Agora, uma pessoa mais rígida, né, as pessoas mais jovens, por exemplo, que nem nós, né, Duda? Claro, jovem. A chance da gente pegar é menor. Então nós estamos numa faixa da não obrigatoriedade da vacinação a princípio. Mas se começar a entrar na faixa da epidemia mesmo, aí você tem que pegar a população geral, entendeu? Aí a vacinação passa a ter um outro tipo de enfoque. É assim que funciona. Vamos ver, já tem várias perguntas aqui. Vamos dar uma olhadinha? Vamos. Paulo Ribeiro. Doutor Raul, o senhor tem falado muito sobre uma política para idosos. Em que consiste isso? Nós andamos publicando, alguns jornais vieram entrevistar a gente nos últimos meses. Desde que o Hospital Manuel de Abreu foi fechado para a reforma, Duda, uma das ideias que nós estamos defendendo, inclusive vamos usar isso como plataforma, né, de campanha, é exatamente a defesa de transformar o Manuel de Abreu num hospital de idoso. E a coisa é numérica, né? É números. Entendeu? Eu sempre acho que nós temos que trabalhar com indicadores técnicos, porque com indicadores você sabe qual o volume de necessidade de exames complementares que você precisa. Né? Por exemplo, pega um ultrassom. Tem gente aí que precisa fazer endoscopia. Toda hora eu recebo o recado, não estou conseguindo marcar ultrassom, não estou conseguindo marcar endoscopia. Quer dizer, qual é o número de exames que estão sendo solicitados pelas nossas unidades básicas de saúde? Né? No seu total, qual é o número real disso? Você tem que levantar esse número, aí vamos supor que seja 1.000 exames no mês. Bom, como é que eu vou fazer 1.000 exames de ultrassom? Bom, não compensa eu chegar para o governador e dizer, governador, eu vou comprar um aparelho de ultrassom, vou contratar um médico para dar os laudos, examinar, mas eu preciso dos códigos do SUS para poder entrar alguma verba. Então, se você sentar e mostrar para o governador que está tendo uma demanda muito maior daquilo que está sendo oferecido na cidade, você consegue ter uma política pública na área. Claro. Entendeu? Então, essa é a nossa ideia, trabalhar com indicadores. Nos pacientes idosos, Duda, só para você ter uma ideia, daqui 4 anos, eu peguei todos os dados do IBGE de 2010 e fui fazendo a escala da idade. O que ia acontecer? Então, essa conta chegou que daqui 4 anos nós vamos ter 84.247 pessoas com mais de 60 anos de idade na cidade. E aí eu fui buscar na literatura médica... Repete o número. 84.247 pessoas. Em Bauru? Em Bauru. O louco, Raul. Nós vamos sair numa condição de 15% hoje de pessoas idosas na cidade, vamos passar para 23%, padrão europeu. Nós vamos ter a pirâmide achatada. E o Brasil demorando para aumentar a idade para aposentadoria. O mundo fez isso. Então, só pra você Como ter nós ideia. demoramos tudo, nós vamos ficando à margem do mundo, né? Isso vai acontecer já, é daqui 4 anos. Não. 4 anos. Eu já estou prevendo o que vai acontecer daqui 4 anos. Eu aposentei com 60 anos, estou com 73. E na flor da idade, entendeu? Eu gostei da flor, hein? Flor... Mas você sabe, Dudu, eu pago minha aposentadoria desde os meus 14 anos de idade. Né? Na Você época... já aposentou também? Não, eu tenho direito agora. Porque eles Você está com exigiram... 60? Quanto você Não, eles exigiram agora para eu pagar o pedágio 53 anos de idade, que é exatamente a minha idade. Beleza também. Eu comecei a trabalhar também com 17 anos. E aposentei com 60. O que você tem? Então, já estou com 40 anos pago de contribuição. Eu tinha também tudo isso. Quer dizer, é tempo, é bastante tempo. Direitos adquiridos a gente tem. Mas não resta dúvida, a aposentadoria que é paga, ela é muito baixa, né? Essa que é a verdade, né? Eu tenho certeza que nenhum trabalhador ia se incomodar, Duda, de pagar em cima de um salário decente, um valor, mas que ele tivesse certeza que ia receber lá na frente. Tinha que separar o caixa social da Previdência
do caixa de contribuição. Tinha que ser separado. Nós vamos ter que chegar, infelizmente, vamos ter que chegar no fundo do poço para que a população entenda que algumas coisas têm que ser mudadas. Já mudou nos Estados Unidos, já mudou na Europa, já mudou na Ásia. Não adianta que aumente mais 2 anos aí, pula de 60 para 62, não é isso? Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. A geração que vem vindo aí, né, vai pagar um pouco o pato em relação eu não quero a isso. morrer antes dos 95. Bicho santo. Ficar aqui na TV Prevê aqui. Jairzinho, aquela história da herança que você falou, você já dá um sonho, você viu? Meu genro Zé Eduardo que fala isso. O Zé Eduardo tem... Zé Eduardo fala, poxa, entrei no conto da herança. É aquela famosa frase que um cunhado meu fala, né? Meu sogro tem uma saúde irritante. O Zé fala também. É por aí, né? Mas, Duda, deixa eu completar aqui, ó. 84 mil pessoas idosas. Eu fui elencar quais são as 10 patologias, as 10 doenças que mais incidem na população idosa. Você tem uma ideia? A 10ª doença é a minha área. Está na minha área, que é a catarata. Mas é uma patologia que incide 2,2% na população de idosos acima de 60 anos, mas que ainda tem um tratamento que em 95% dos casos corre otimamente bem a cirurgia e você devolve a vida normal para a pessoa. E eu não tenho nem catarata ainda. O Zé Eduardo fica louco da vida. Não dá nem para operar a catarata. Está enxergando tudo. Agora você vê, ó, acidente vascular cerebral, né, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, né, infarto agudo do miocárdio, artrite reumatoide, Alzheimer, todas essas patologias estão elencadas aí, cada uma com seus 6, 7%. Insuficiência renal incide na população também em número alto. Diabetes, 7% da população tem diabetes. Então qual que é a ideia? Nós temos políticas públicas voltadas para a população de idosos na cidade, mas em escala, para atender um volume de gente. Não pode ficar fazendo um atendimento só de 300, 400 pessoas. Nós temos um programa muito bom que é o PROMAI, né? Mas atinge um público pequeno frente a isso que nós estamos dizendo. Então tem que ter uma política pública nesse sentido. Qual que é a ideia? Pegar o Hospital Manuel de Abreu, aproveitar que está agora, sensibilizar o governador nesse sentido e transformar o Hospital do Idoso, o Hospital do Manuel de Abreu, num hospital voltado para a população idosa na cidade. Até porque tem muita gente na cidade aqui que deve ter tido a mãe com derrame cerebral, ela recebe alta e depois você tem que levar a mãe para casa. Aí todo mundo trabalha em casa, a dieta integral é cara, como é que fica? Entendeu? Então você tem que ter um hospital voltado para essa tecnologia moderna. Você está falando muito, tem umas 20 perguntas já aqui. Vamos lá. Entendeu? É que o assunto é extenso, falar de idoso. Idoso deixar o esse aqui só é o Laércio da Industrial. Quero dizer que estamos com o Dr. Raul e um grande abraço para ele e para a família dele. Ô Laércio, um abraço aí para você também, viu? Deve ser algum idoso que operou a catarata, entendeu? Não, ele não pôs o sobrenome, né, o Laércio? Não. Só Laércio e falou da onde. Que bom, Laércio, vamos junto. O Marcos Monteiro. Duda e vereador, boa tarde. No programa de sexta passada, um empresário de Bauru disse no ar que está tendo dificuldades e empecilhos para montar sua indústria em nossa cidade. Ele pediu para o entrevistado, Carlos Otraviani, para passar o telefone do prefeito de Agudos para montar lá. Imagina os empresários de fora, não é um absurdo? Essa é a cara da atual administração pública e de muitas décadas juntos ao empresariado. Eu vou completar ainda, viu, Monteiro? E pior que ele já procurou o prefeito de Agudos. Ele no Face, ele acabou me passando, Duda, já falei, foi muito bem recebido pelo prefeito de Agudos, tal. É triste isso. Responde você para o Monteiro aí. Monteiro, há 2 anos e meio atrás, quando eu comecei a discutir a lei de zoneamento na cidade, que eu estava abismado com o que aconteceu, né? Isso não é só com as grandes indústrias, não. Os pequenos também. Tem muita gente que está simplesmente com o seu comércio de forma irregular, né? Nós tivemos a nossa lei de zoneamento, ela sofreu um revés judicial, né? Onde o pessoal aqui ali do Jardim Estoril se sentiu assim lesado quando quis transformar a Nossa Senhora de Fátima em corredor comercial. E entraram com uma lei para derrubar a lei que colocava corredor comercial na Nossa Senhora, desculpa, Comendador da Silva Marta. Com isso, a lei de 2010 caiu. Ela caiu. Aí levou, Duda, todos os corredores comerciais da cidade no colo. Entendeu? Quer dizer,
Foi, na verdade, eles foram buscar um direito deles, mas acabou atingindo a população como um todo. Então, muitas empresas já instaladas que precisaram de alvarás de funcionamento acabaram não sendo emitidos pela CEPLAN. E aí elas não puderam comprar nem matéria-prima para poder tocar suas empresas, né? Então nós estamos defendendo isso de uma forma muito veemente na Câmara Municipal, já chamei várias audiências públicas, mas ele está coberto de razão, né? É a coisa mais chata que tem, é você ver um munícipe querendo montar sua empresa fora da cidade porque não está tendo um amparo técnico aqui na cidade. E tem mais uma coisa, Monteiro. Quando você monta uma empresa, você já ganha 3 sócios logo de cara. O município querendo cobrar os seus impostos, o Estado querendo cobrar os seus impostos e a federação. Claro. E eles não entram com exatamente R$1 para a gente. R$1. E ainda cria essas dificuldades técnicas todas que você está passando aí, né? Isso tem que mudar da água para o vinho. Tem que ser em cidades como, por exemplo, São José do Rio Preto, né? Eu vi a lei lá, tem que ser implantado. Você entra com o pedido, Duda, em 15 dias você pode abrir a sua empresa e está tudo pronto. 15 dias. Continua chegando pergunta e você continua falando muito. O assunto, nossa, o assunto é grande. Vamos lá. O Eduardo Lopes, do Parque das Camélias. Por que os vereadores de Bauru têm medo de abrir uma SEI para investigar a planilha de custo dos transportes urbanos, que é caro e deficitário? O transporte urbano, na verdade, você tem um conselho, né, que trabalha com o valor da passagem, para quando ele autoriza, conselho de usuários, inclusive, que autoriza ou não o aumento. Quem bate bastante nisso e tem uma planilha de custo é o vereador Roque, né? Ele sempre colocou lá essa intenção de discutir os valores que são cobrados em relação às passagens. Eu me lembro que durante as discussões, eu fui fazer uma pesquisa, por exemplo, na cidade de Londrina, viu, Duda? Enquanto aqui estava cobrando, estavam querendo majorar para R$3, Londrina com R$2,70, R$2,50, se não me engano, tinha até os terminais embutidos dentro do preço, né, da passagem. A empresa ganhou e a contrapartida foi fazer o terminal, né, do entroncamento dos ônibus, né. Hoje em dia, com os cartões de integração, tem que até rever se vale a pena ter esses montes de terminais, claro, né, porque ficou mais prático do ponto de vista técnico, né, com a informatização. Mas ele está coberto de razão. Eu acho que isso o prefeito tem condição de sentar com as empresas que ganham a licitação e ver qual é o valor que pode ser cobrado dentro da realidade, né, do município. O Roque coloca lá que é colocado dentro da planilha, por exemplo, a idade do ônibus, ele gostaria que fosse uma idade menor. Isso é uma verdade que eu tive em Ribeirão Preto esse final de semana, que meu filho acabou se formando médico lá, esse último sábado. E eu vi os ônibus de Ribeirão Preto, nossa, que maravilha, né? Coisa assim, muito bem, muito bonito mesmo, muito bonito. Então são coisas que realmente o Roque toca no assunto, que eu acho que algumas coisas ele tem razão, que nós devemos estar discutindo isso, né? Discutindo isso para ver se existem as contrapartidas das empresas para caminharem junto, né, num transporte coletivo de eficiência. Duda, nós transportávamos 4 milhões de pessoas alguns anos atrás, nós estamos transportando a metade, entendeu? Então nós temos que trazer de volta esse público para dentro das empresas de ônibus. As empresas de ônibus, as concessionárias também vão ganhar e o município como um todo também ganha, que vão ser menos carros na rua, menos poluição. Mas o número de veículos aumentou demais. Repara você, telespectador, dia que chove, aí todo mundo sai de carro de casa, não pega ônibus. Você não consegue andar em Bauru. Não consegue andar. Choveu, você não anda em Bauru. Você anda, fila para o lado da cidade que você for, não anda. Então, esse povo, dia que não choveu, está tudo nos ônibus. Exato. Né? Tá, e você lembra do Eduardo Jorge falando aqui, na entrevista com você? Uma moto, ela polui 8 vezes mais do que um carro, porque a legislação não manda ela por filtro. Não manda. E isso vai parar tudo nos nossos pulmões, gente. Vamos ter problemas pulmonares no futuro. Nossa Senhora, você está dando ibope, Raul. Capaz de você ter uns 100 votos no dia da eleição. Ó, o Duda e vereador, boa tarde. Bauru não pode mais contar com o prefeito que não tem vontade de governar, que não arregança as mangas e vá atrás de empresários para montar sua empresa aqui. Logística, problema de água e outros argumentos não é desculpa. Talvez a falta de interesse de Bauru é o que impera. Eu concordo com ele. Não é possível que o município não consiga dar essa logística. Por exemplo, você pega água, por exemplo, Duda, quanto mais água você utiliza aqui no município de Bauru, mais caro fica. Você imagina um empresário que tem água como matéria-prima.
ele não vai querer montar a sua empresa na cidade. Entendeu? Então, propõe para ele que ele vá lá no Aquífero Guarani, pegue a água, né? Ele vai pagar em cima disso um percentual. Quer dizer, não pode a gente não dar, pelo menos, a infraestrutura necessária para que isso aconteça. Ele está coberto de razão. O Pedro Valentim. A Endurbe está com inscrição aberta para o processo seletivo para auxiliar de serviço de sinalização de trânsito. No entanto, no edital, tem a exigência de que os concorrentes seja masculino, ou seja, pela função a ser desempenhada, poderia muito bem os cargos ser executados por mulheres. Alertamos a Endurbes para sanar imediatamente esse vício e gostaria de saber a opinião do Dr. Raul. Eu acho que eu concordo com o Pedro. Nós temos aí hoje mulheres que dirigem jamantas, né? Consegue dirigir jamanta, tem mulher que trabalha de pedreiro, né? Mulher que bate no marido. Tem mulher que bate no marido também, né? A minha é uma, viu? A minha é uma. Hoje... Mas eu concordo com você, Pedro. Nós temos que deixar com que o sexo feminino também tenha o acesso, né? As mulheres possam ter o acesso, e escolher se ela quer ou não trabalhar no serviço. Tem que ver qual é o serviço. Se for apenas o serviço de pintar a faixa, né? Não tem sentido ela não poder trabalhar, participar desse processo seletivo. Até porque nós temos aí 50% da população feminina na cidade de Bauru, né? A Maria da Vila Falcão. Doutor Raul, como que ficou a situação da senhora que estava com catarata que o senhor apresentou na sessão da Câmara passada? Nós marcamos a cirurgia dela. Esse foi um caso, assim, muito chato, que ela pediu ajuda no ar, viu, num programa de rádio. E a hora que eu fui ver a documentação dela, ela deve ter... Como é que ela chama? Eu já paguei. Você pagou? Mas, assim, ela deve ter percebido que nós mostramos no ar, porque, Duda, ela é a mãe. Ela cuida da mãe idosa acamada. Ela tem que ir até o caixa eletrônico para sacar o dinheiro para poder comprar as fraldas. E ela não consegue enxergar o teclado. E ela tem que pedir para as pessoas que estão perto. Ela fica olhando e vê quem que é que pode ajudar ela. Então, essa aí nós já pegamos, demos um jeitinho. E ela tinha documentação do AME e do estadual desde 2014. E ainda não tinha nem previsão para marcar a consulta para começar o processo, né? Muito ruim. Nós temos que voltar com os mutirões de catarata na cidade, até porque eu acabei de dar um número. 84 mil pessoas idosas, Duda. Catarata é o seguinte, ó. Incide a população em 2,2 acima dos 60 anos. Mas quem viver, qualquer um que for viver vai ter catarata um dia. Tá? Porque é uma questão de tempo, a gente vai ter. Então 100% desses 84 mil vai ter catarata. Eu fiz essa conta. Nós vimos levar, no ritmo que nós estamos fazendo as cirurgias de catarata em Bauru, 17 anos para operar essa população de idosos na cidade. Quer dizer, não pode, gente. Olha os indicadores. Nós temos que aumentar a oferta de cirurgias, né, para a população que não tem plano de saúde. O José Roberto do Beija-Flor. Os vereadores falam na tribuna. A prefeitura está encharcada de cargos comissionados, mas não falam quem são os padrinhos, porque falar é fácil, mas provar é difícil. Vamos lá, deem nome aos bois, pois no dia da eleição temos que saber quem são essas pessoas que colocam amigos lá dentro. Então, esse zum sempre tem, alguns apadrinhados, né, como se diz. Ontem mesmo o Roque Ferreira estava reclamando dessa última leva que foi colocada. Eu que posso afirmar o seguinte: eu não tenho nenhum cargo lá dentro, né? Condeno a prática e acho que, numa situação que a cidade está necessitando de recursos, nós temos que valorizar o funcionário de carreira, né? Não podemos esquecer que nós deixamos de dar aumento para o funcionalismo público municipal nos últimos 2 anos. Eles não conseguiram receber sequer, né, a inflação do período, né? Então, você veja, vai ser uma situação muito difícil, porque daqui 2, 3 anos, 3, 4 anos, já pode ver que o poder de compra do salário deles vai cair, né? E a forma como está, fizemos um plano de cargos de carreira e salários, praticamente dobrou a folha de pagamento da prefeitura, né? E ainda se deixou algumas classes, né, nesse PCCS, assim, não valorizadas. Essa que foi a verdade, né? Então, a classe mais baixa, pega lá os vigilantes, os catadores os coletores de lixo. O salário, você vê que é um salário muito baixo e eles mereciam, né? Você não tem nenhum cargo indicado? Nenhum. Pode caçar.
Pode caçar que você não vai ver. Não tem nenhum e também não vou indicar nenhum. Então, quando você já parte dessa premissa, ninguém vem pedir essas coisas pra gente. Pô, eu ia pedir meia dúzia de cargo para você, se você for prefeito. Como você não pediu, então você não vai dar para mim também. Não, se você quiser, eu te arrumo, se você quiser, eu te arrumo um serviço. Viu? Tem uns terreninhos para carpir aí, tem um monte de coisa para fazer. Pô, você quer acabar comigo. Pô. Aí não adianta. O Ticão pergunta. Ticão do Parque Viaduto, famoso Ticão, hein? Notícia boa pro Ticão agora, hein? Tem? Você vai dar uma notícia boa? O PAC vai chegar lá agora. Ele quer saber. Eu quero saber como é que vai ficar o PAC. Ah, já perguntou isso? Já perguntou aqui. Então, o PAC Ticão acabou de ser liberado aqui pro Ouro Verde, aqui na região que a gente está, e também pro seu Parque Viaduto, né? E não vai ser só essa região, você vê, essa região que vai ter que fazer, inclusive, guia, sarjeta, galerias, né? O benefício que vai chegar ali vai ser grande, viu, Ticão? Agora veio, já foi liberado, agora é uma questão apenas de implementação. Pode anunciar aí que você tem. Laércio. Mas você fala aqui. É industrial. Será que ele deu o sobrenome agora? Laerci, o pedreiro do Dr. Raul. Ah, é o Laerte, então. Deve ser Laerte. É Laerte, é pedreiro. Tá bom. Mas não fez pergunta nenhuma. Não, é que eu perguntei o sobrenome dele. É que você falou Laércio, mas na verdade é o Laerte. Ah. Laerte Gatti. Laerte Gatti, realmente é pedreiro. Ótimo pedreiro. Fala, se o Raul está pagando o salário dele direitinho, a gente precisa saber. Não, ele mudou, ele começou agora a vender laranja. Ah, é? Mudou, começou a vender laranja. Acho que ele cansou de pegar no sol a sol, né? Mas um excelente pedreiro, se um dia ele quiser trabalhar de pedreiro de novo, pode contratar os serviços dele que é excelente. Fernanda do Jardim Solange. Já que o secretário da Saúde está apoiando o Dr. Raul, o que poderia melhorar nessa categoria na cidade de Bauru? Na saúde? Saúde. Muito bom, essa é uma pergunta boa, né? Porque assim, as pessoas às vezes gostam de ver apenas a metade vazia do copo, né? Esquece que o copo com água tem água lá dentro. Claro. Né? Então veja, nós tivemos nos últimos 4, 5 anos a implementação de 4 UPAs na cidade de Bauru. 4 UPAs. Isso não é fácil você implementar 4 UPAs na cidade de Bauru. E se nós decidimos por uma descentralização nos bairros, que eu acho importantíssimo, nós temos que fazer com que isso agora receba aporte financeiro para que aconteça de fato os atendimentos. Nós tínhamos problemas sérios com a lei de responsabilidade fiscal, em que não podíamos contratar mais do que 52% da folha de pagamento. Como é que a gente vai fazer? Abrir uma UPA se não põe médico, se não põe o auxiliar de enfermagem, se não põe o técnico, a faxineira que vai limpar o chão, né? Quer dizer, todo mundo, é um conjunto de pessoas. Então o que aconteceu agora? Além das 4 UPAs, tem 2 unidades básicas de saúde, que estão, de saúde da família, que estão paradas porque não podia fazer a contratação. Só para você ter uma ideia, que fez a pergunta, nós temos 80 funcionários da Secretaria de Saúde que aposentaram, ou estão de licença de saúde, que precisam ser repostos só para manter o quadro. E o ideal, dentro dessa conta, que eu já perguntei para o Fernando Monte, qual seria o número ideal, nós tínhamos que ter pelo menos 200 para poder dar um atendimento digno. Então, os funcionários que estão dentro da área de saúde, Duda, estão trabalhando ao extremo. Aí você acaba vendo um ou outro acabar se estressando, porque o cara está lá, né, fazendo das tripas coração, e ainda acaba chegando uma pessoa que está mais nervosa, que o problema de saúde dele acaba ficando nervoso junto, acaba dando atrito. Então nós temos que melhorar esse sistema colocando recursos humanos, porque saúde sem recursos humanos isso não acontece. Claro. E nós temos que trazer para dentro do município, a responsabilidade para dentro do município, um ambulatório de especialidades, porque você precisa dar guarida para os núcleos de saúde. Hoje os médicos dos núcleos de saúde pedem os exames, você não consegue nem fazer exame complementar e nem pedir a opinião do especialista, porque entra numa fila, né, para a região toda. Então o prefeito tem que chamar isso em cima daquilo que eu falei, com os indicadores econômicos, indicadores técnicos. Esse é um ponto. E aonde está pegando muito? Leito hospitalar. Pode ver que você vai na UPA, você é atendido, precisa internar, você fica 3, 4 dias para conseguir uma internação. Não é problema da prefeitura, porque isso seria uma competência do Estado aí que está sendo gerenciado aí os hospitais pela FAMESP. No entanto, o prefeito tem que chamar a responsabilidade para si, Duda, e falar o seguinte, ó, não tem leito? Beleza, conseguimos fazer um hospital de mais 250 leitos para o município, que é a nossa falta hoje? Porque para cada 1.000 habitantes tem 2,5 leitos disponíveis, essa é a conta. Com o número de habitantes nós temos apenas 500 leitos disponíveis na cidade. Então nós precisamos de mais 250. 250 é um hospital novo. É um hospital novo. Isso só para Bauru. Agora todo mundo sabe que Bauru atende a região. Claro.
Entendeu? Então, Duda, nós temos que fazer o quê? Uma parceria com esses hospitais, fazer uma enfermaria lá para dar guarida para o nosso pronto-socorro central, reformar o nosso pronto-socorro central, porque pronto-socorro, gente, é um lugar para você entrar, receber uma medicação de urgência e ter 2 destinos. Ou volta para casa sarado já, ou você vai para dentro da enfermaria, para ficar 2, 3, 4 dias ou até procedimento cirúrgico. Ele é um lugar de passagem. Claro. A forma como está, ele está um lugar de depósito, de uma forma mais nojenta possível. Isso é ruim para o médico, para a enfermeira que está trabalhando, não é só para o paciente. Eu mesmo como vereador, para você ter uma ideia, na última semana, tinham 60 pessoas no pronto-socorro central esperando vaga para internar. 60, Duda. Absurdo. Entendeu? Então nós temos que bater na linha de frente, tem que chamar o governador. Agora, quem tem que sentar com o governador? Não é o secretário, não. Quem tem que sentar com o governador é o prefeito, com o número. Fala, minha população está aqui, ó. Eu tenho números, indicadores pela própria Organização Mundial de Saúde, pelo próprio Ministério da Saúde. Eu preciso de um novo hospital. Se eu não consigo ter um novo hospital, então me ajuda aqui, ó, me dá os códigos, trazer os códigos para a cidade, para poder ter recursos. Claro. Essa é a linha, tem que ser uma discussão em alto nível. O Rafael Santana, do Meridota. Boa tarde, professor Duda e doutor Raul. O hospital estadual está com um aparelho de colonoscopia quebrado desde novembro de 2015. É para diagnosticar o câncer de cólon e reto. E existe no SOPC uma demanda de mais de 140 pacientes, ou seja, é uma catástrofe. E tanta gente bate no peito e fecha os olhos para tão grave problema. O senhor poderia verificar isso e cobrar esse terrível problema? Então, é isso sabia disso? Você sabia? Mas aí, Duda, não é só aí, entendeu? É o que eu acabei de dizer, são todos os exames complementares. Ele está citando o exemplo da colonoscopia, né? Que é uma coisa importante, viu? As pessoas, o cólon, o câncer de cólon, se você detectar ele de forma precoce, você tem cura. Né? E acima dos 55 anos, seria um exame quase que sine qua non para ser feito. Do mesmo jeito que faz o exame de próstata. Hoje o pessoal, nós conseguimos embutir na população que o exame de próstata é importante. Mas o de cólon é tão importante quanto. Né? Porque ele também vai incidir em 6% da população. Mas não é só isso. Você tem o câncer de colo, de útero, nas mulheres também, que tem que ser visto. Ou seja, eu acabei de dizer, nós temos que ter um ambulatório, um centro de diagnóstico do município, porque nós temos que dar guarida para os nossos diagnósticos, principalmente medicina preventiva. O que ele está falando é medicina preventiva pura. Então nós tínhamos que ter projetos. Agora, como que podemos fazer isso, Duda, que ele acabou de falar? Eu vou lá e compro o aparelho de colonoscopia. Sou prefeito, eu compro. Não, tem que ter 2. Quem tem um, não tem nenhum. Certo? E aí você contrata os médicos para fazer o exame. E você credencia esse aparelho junto ao Ministério da Saúde para você receber a verba. Com isso, mais recursos entram na cidade. Você consegue pagar os exames, pagar o procedimento para o doutor e você tem uma adesão maior. Entendeu? Aí você fica só querendo contratar, às vezes, um médico por hora e se esquece que você podia também contratar ele para uma prestação de serviço. A Fundação de Saúde está aí, ela tem condição de fazer isso hoje. Tá? Vamos saber usar todo esse sistema que foi criado. O Fernando Tiburcio está aqui, ele fala, boa tarde, doutor Raul. Eu também pedi o telefone em Agudos e percebi que nas cidades da região se mostram muito mais receptivos a projetos inovadores. Será que aqui não existe, na cidade nossa, não existe interesse de meia dúzia que atrapalhe as outras empresas? Aquilo que você já falou, né? Eu acho que o problema não é meia dúzia, não. É a burocracia, está muito atravancada, sabe? É muita burocracia. E o que acontece? Os funcionários lá da CEPLAN vão seguir a norma técnica. O problema nosso é que a nossa norma técnica, para mim, tem que ser um checklist. Você não contratou o seu arquiteto para fazer o seu projeto? Ele chegou com o projeto pronto. O funcionário da CEPLAN não vai fazer um projeto novo, Duda. Então você tem a listagem, ó, você tem que me apresentar isso aqui, ó. São os critérios para abrir sua empresa. Claro. Se você chegar lá, o cara tem que só fazer isso aqui, ó. Tiquetou, Duda, 2 horas, tem que liberar um negócio desse. Agora, o arquiteto não apresentou a coisa a contento, devolve para ele, dizendo, ó, filho, agora, tem projeto aqui, Fernando, que está demorando 2 anos e meio. Essa pessoa vai embora da cidade, gente. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Isso tem que ser mudado para ontem. Ó, aqui tem uma denúncia para você verificar. O Jorge Luiz do Centro. Doutor Raul, o senhor está a par da situação do que está acontecendo na SAPAB? O senhor pode ajudar o pessoal de lá? Você tem ideia do que é?
A Sapab é dos aidéticos, né? Eu não tenho ideia, não. Não tenho ideia. Ele deixou um telefone para a gente fazer contato? O Jorge não... acho que deixou, sim. Tem um telefone aqui, ó. Viu? Será que é o dele? Ô Jorge, se não for o telefone seu que está aqui, tem um aqui, eu vou dar para o Dr. Raul. Fala aí para nós. Mas eu não vou falar no ar, né? Porque aí pode ser que ele não queira. Agora, eu não sei se esse telefone aqui é da TV Prevê. Manda rápido, Jorge, eu entrego. Quer que eu dou o meu para você? Eu dou o meu no ar para você. Marca aí. Larga, Braga. Ó, 99102-0118. Passa um WhatsApp para mim com essa informação. 99102 0118. Isso. Pode passar um WhatsApp para mim aí, até com mais informações técnicas, que a gente vai atrás disso. Né? Eu me lembro da Mafalda, né? Enquanto trabalhava lá. A Mafalda foi minha aluna. Um gênio. Ela fazia um trabalho magnífico. Uma enfermeira maravilhosa. E com muito... Ela fez cursinho conosco, a Mafalda. Foi. Então, o tempo que eu trabalhei lá no núcleo de saúde... A Mafalda aposentou já, né? Aposentou. A Mafalda, ela foi fazer cursinho, ela já era uma pessoa de meia idade, 30, 40 anos. Fez enfermagem, se transformou numa enfermeira, tanto no hospital de base, né, como na Sapab. E o carinho com que ela atendia aqueles pacientes. Mafalda é nota 1000. E nós estávamos numa época em que... Manda notícia, Mafalda, estou com saudade de você, viu? Os pacientes com síndrome de imunodeficiência, eles precisavam saber, por exemplo, se precisasse saber se o tratamento estava sendo eficiente ou não, se tinha citomegalovírus no fundo do olho ou não. Então nós criamos um sistema onde todo paciente, que não tinha o coquetel na época, né, eles evoluíam muito para o uveíte. Então todos aqueles pacientes a gente acompanhava com mapeamento de retina para saber falar, está funcionando, né? E naquela época, assim, ia para o fundo do olho, a doença era um mau sinal de prognóstico, né? Hoje não, nossa, eu tenho vários pacientes que estão tomando um coquetel, estão vida normal. Normal. Vamos falar assim, a qualidade de vida do aidético não é de uma pessoa normal, mas se prolongou em muito a vida do aidético, né? Eu tenho pacientes com a minha idade de oftalmologia, então faz 25, 30 anos que estão lá com a patologia, normal. Que beleza, né? Essa é uma grande evolução E eu vi essa semana aí, diz que, não sei se foi no Japão, nos Estados Unidos, eles inventaram uma célula que vai destruir o HIV, viu? Legal, é um killer. Diz que ela vai, exatamente. Inventaram uma célula aí, parece que o negócio... Eles conseguem fazer com que os linfócitos, né? Acabam atacando só aquela célula em específico, né? Verdade. A nanotecnologia que vem vindo aí vai ser muito, muito bom. Né? Doutor Raul, o que o senhor gostaria de falar mais para o nosso telespectador? Bom, nós estamos aí na luta, né, para tentar fazer com que a cidade tenha uma discussão mais sadia, né, dentro desse momento político. Nós já estamos como candidato, de pré-candidato a prefeito, já de longa data, né, dentro do Partido Verde. Estamos agora trazendo junto algumas parcerias como o próprio PR, PPS, o PTN e quem mais for querer se somar com a gente. E queremos fazer com que Bauru possa não ter mais esse tipo de indagação que a gente recebeu aqui, né? São empresários dizendo que as cidades da vizinhança estão tendo um tratamento mais adequado do que aqui dos nossos governantes, né? Outros dizendo que a infraestrutura que está sendo dada está inadequada. A saúde, né, não tá dando aquilo que deveria ser dado. Então eu concordo o seguinte também, Duda, você imagine só um médico sendo eleito prefeito da cidade de Bauru. Você concorda que a cobrança em cima da área da saúde vai ser 2.000%? Eu tenho consciência disso, né? Por isso que eu digo que esses indicadores técnicos terão que ser levantados, né, para que a gente possa sentar sim com o governador do estado, porque nós temos condição, nós temos um deputado estadual que é médico, né? Claro. Por que nós não podemos sentar de médico para médico, deputado estadual, junto com o outro que é médico, que é o governador do estado, né? Fazer com que Bauru, pelo menos durante essa fase, a gente consiga fazer com que tenhamos mais recursos na área de saúde. Essa é uma verdade. Olha, eu não devia nem falar isso, mas sexta-feira da semana passada, eu fui convidado, o governador passou por Bauru e fui convidado para jantar com o governador. E nós somos numa pizzaria muito grande aqui de Bauru,
o Pedro Tobias, o Rubiscuri, Marcelo, o prefeito Rodrigo e tal. Só que eu quero relatar isso. Impressionante, porque não está numa hora que o político, a imagem dele está pequenininha. E essa pizzaria, que é enorme, o governador entrou, sentamos na mesa. Olha, Raul, devagarzinho, toda a pizzaria levantava e vinha na mesa pedir para tirar fotografia com o governador. Algumas mesas levavam o governador na mesa, tirava. Ele ficou 1 hora tirando fotografia com as pessoas que estavam na pizzaria. Eu gostei porque, quer dizer, realmente... É um homem do bem, né? É um homem do bem. Eu tenho até algumas restrições ao Alckmin como governador. Eu estou falando até de capacidade administrativa. Eu acho, por exemplo, que o Serra era mais governador que ele. A minha opinião. O Serra acho que era menos político, né? Menos político e mais governador. Mas eu acho que o Alckmin... Mas o homem, Geraldo Alckmin, supera qualquer barreira. Eu acho que realmente... E é uma pessoa muito sensível, Duda. E muito simples. Nós tivemos um problema aqui na cidade de Bauru, que foi o atendimento do IANSP, há 2 anos atrás. E o Pedro Tobias sentou, eu tinha feito um estudo técnico para poder colocar o IANSP dentro da Beneficência Portuguesa, que fugia totalmente às tabelas do IANSP. E eu falei, ó, a solução tem que ser essa aqui. Ele falou, você vai lá mostrar isso para o governador? Eu falei, vou. Aí sentou eu, Pedro Tobias e o governador, ele olhou os números. Por isso que eu falo de indicador técnico. Quando conta números, você não tem argumento. Falou, não, você tem razão. A faixa etária realmente da população que usa o IANSP em Bauru é alta. Vamos fazer do jeito que você está falando aí que é viável. Está aí, o IANSP está na cidade, né, funcionando, saiu de 300 mil, já está batendo aí próximo dos seus 800 mil reais por mês. Né? Atendeu ano passado 15 mil pessoas só no pronto atendimento. Quer dizer, essas 15 mil pessoas que passaram pelo pronto atendimento da Beneficência, estaria onde, Duda? Não tem plano de saúde, eles iam procurar a rede pública. Lógico. Então, até aí, nós estamos colaborando com o serviço público da cidade. As pessoas têm que entender esse processo, né? Falou, Raul, mais alguma coisinha? Não, está ótimo, né? Voltaremos outras vezes aqui, né? E vamos esperar o Gazeta Sarau ter agenda. Você pode marcar que eu venho aqui com ele, não tem erro não. Raul, boa sorte. Um abraço. Boa campanha. Gazeta, está aqui, ó. Eu quero trazer você e o Raul junto. A Gazeta marcou para segunda-feira com a Maria Flor, ligou aqui confirmando que vem. Ah, mas eu queria o Gazeta junto com o Raul, viu? O Samuel está dizendo que ele marcou com a Maria Flor, mas... Ligou ele confirmando. Eu vou decidir se eu vou querer essa entrevista. Tchau. Nós precisamos dar o tratamento isonômico, né?